Jesus é o único caminho, o único mediador. E aí, entre os versos 11 e os versos 17, entre os versos 11 e 17, depois de falar sobre a suficiência de Cristo, entra uma das questões que eu já levantei aqui de forma preliminar, que é se Cristo é tão suficiente assim, para que o Velho Testamento? Então, é uma dúvida não só que a gente pode ter aqui, mas que muitos poderiam ter naquela época. E aí, entre os versos 11 e o verso 16, Jesus vai falar, Paulo vai falar sobre a relação entre Cristo, aquilo que Cristo ensinou nos 4 evangelhos, e aquilo que vem antes de Cristo. Então, no verso 11, Paulo diz assim, no qual também estáis circuncidados. Está vendo que ele diz aí, circuncidados? Bom, um princípio importante de leitura, isso aqui não é só a leitura da Bíblia não, tá? Qualquer tipo de leitura que você fizer, é ler as coisas dentro do contexto. Então, se alguém vai ouvir o que você diz, já viu aquela pessoa que pega o que você disse, distorce e coloca como se fosse o contrário? A gente não gosta que faça assim com a gente. Então, a gente também não pode fazer com Deus. Então, circuncisão, ele está falando de circuncisão. Tem um significado na Bíblia. Esse significado vem lá de Gênesis. Então, não é o que você acha que é circuncisão. É o que é circuncisão na Bíblia. A circuncisão é um rito que Deus instituiu lá no livro de Gênesis, quando ele fez uma aliança com Abraão. E no Novo Testamento, esse mesmo rito, ele deixou de ser aplicado, deixou de ser vivido, assim como outros ritos, outras cerimônias, como o sacrifício de animal, que a gente já vai ver. E você pode ler sobre isso em todo o Novo Testamento. Mas aqui Paulo vai dizer algo que parece estranho. No qual também estáis circuncidados. Ele está falando que em Cristo nós somos circuncidados. À primeira vista, isso soaria estranho, porque os cristãos falam assim, peraí, Paulo, peraí. No Novo Testamento a gente não é circuncidado. Seria a reação normal. Mas veja que Paulo está falando, não, vocês estão. Mas deixa eu explicar qual é a circuncisão que vocês têm. Ele vai dizer que é a circuncisão de Cristo, que não é feita por mão no despojo do corpo do pecado na carne. Ou seja, não é aquela mesma velha circuncisão, mas é uma nova circuncisão que no verso 12 nós vemos que é o batismo. Então, os versos 11 e 12, ao explicar a relação entre o Velho Testamento e o Novo, está explicando que a circuncisão do Velho Testamento foi substituída pelo batismo. E ele chega a chamar no verso 11 o batismo de circuncisão de Cristo. O que ele chama de circuncisão de Cristo é o batismo que ele explica no verso 12. Aí a gente tem que se perguntar, por que o batismo é chamado de circuncisão? Se uma coisa é chamada pelo nome de outra, isso indica que o significado é o mesmo. Isso é uma regra simples. Se uma coisa é chamada pelo nome de outra, quer dizer que existe uma equivalência. Por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, Israel é chamado de Sodoma. Por que Israel é chamado de Sodoma em Isaías 1? Porque espiritualmente é equivalente. Por que em João, Evangelho de João capítulo 1, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus? O cordeiro era um animal sacrificado lá no Velho Testamento.
quando João diz, este é o Cordeiro de Deus, ele está dizendo, Jesus é aquilo que o animal sacrificado representava, equivalência espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando como entender aqueles ritos e cerimônias do Velho Testamento. Ele está te ensinando a entender como que ele se aplica no Novo Testamento. Ele está dizendo que a circuncisão agora é o batismo. E aí a gente vai ver no resto do Novo Testamento que a circuncisão é o batismo, porque no Velho Testamento a circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e Abraão. Então, quando Abraão se converteu da idolatria, Abraão era um idólatra, vocês sabiam disso? Abraão adorava falsos deuses. Como é que Abraão foi salvo da idolatria, do pecado, da perdição? Como é que Abraão foi salvo? Romanos capítulo 3 diz que Abraão foi salvo da mesma forma que nós. Romanos 3 e 4 diz que Abraão foi salvo da mesma forma que nós. Ele foi salvo por meio da fé em Jesus. E quando Abraão foi salvo por meio da fé em Jesus, da idolatria, foi salvo. Deus falou para Abraão, agora que vocês creem, que você, Abraão, crê, você vai receber um sinal de que você faz parte do meu povo, que você crê. E esse sinal é a circuncisão. O Novo Testamento ensina não simplesmente que nós somos salvos da mesma forma que Abraão, mas que nós somos salvos da mesma forma que Abraão, e assim nós fazemos parte da mesma aliança que Abraão. O Novo Testamento ensina que a aliança que Deus fez com Abraão é a mesma aliança da qual você faz parte. Quando a gente nega isso, a gente está negando aquilo que os judeus inimigos do evangelho mais queriam negar. O que os judeus inimigos do evangelho queriam negar lá no Novo Testamento? Vocês, gentios, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são gentios, vocês são gregos. Vocês são pagãos, vocês vão para o inferno, vocês não têm nada a ver com Abraão. É isso que os judeus falavam lá no Novo Testamento. Por que que Paulo tomou uma surra em Jerusalém? Porque ele chegou em Jerusalém e diz, não, as famílias dos gentios fazem parte da mesma aliança com Abraão. A mesma aliança. Por isso, os filhos dos gentios são como os filhos dos judeus. Isso é algo central no Novo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios 7, se vocês fossem pagãos e idólatras, os seus filhos seriam imundos. Mas agora que vocês são crentes, os seus filhos são santos. Então, a mesma diferenciação que havia no Velho Testamento entre os filhos dos crentes e os filhos dos ímpios, essa mesma diferenciação é feita agora porque é a mesma aliança. E aí os judeus diziam, peraí, apóstolos, peraí, Paulo, se é a mesma aliança, então vocês têm que circuncidar. E vocês têm que subir para Jerusalém para oferecer sacrifício de animal. Não é a mesma aliança?
É a mesma acusação que fazem contra nós hoje. Quando nós dizemos que nós temos a mesma aliança, muitos até crentes vão dizer, que mesma aliança? Então vocês têm que circuncidar, têm que seguir as cerimônias do Velho Testamento. É a acusação que fazem contra nós. Mas nós temos que responder da mesma forma que Paulo respondia. Não. Nós temos a circuncisão quando nós somos batizados. Porque depois que Jesus Cristo morreu na cruz, não pode mais haver cerimônias com derramamento de sangue. É por isso que a circuncisão mudou. Por que a gente celebra a ceia do Senhor sem derramar sangue? Porque depois que Jesus morreu na cruz, não pode haver derramamento de sacrifícios de animais. Veja, Deus não mudou as promessas. Deus não mudou a aliança, não mudou o mediador. Ele não mudou a essência de quem ele era e de suas alianças. O que ele mudou é, depois que Jesus foi crucificado e derramou seu sangue, vocês não podem mais marcar a aliança com mais derramamento de sangue. E por isso os nossos sacramentos não derramam mais sangue. Porque Jesus derramou o seu sangue. Por isso que nós celebramos com o pão e com o vinho. Porque o sangue já foi derramado. E por isso que nós marcamos os filhos de Abraão com água. E não mais com sangue derramado.